dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. Pode ir chegando, pode ir se aproximando. Nós começamos agora a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Para mim é um prazer estar com os irmãos, prazer começar esse domingo com os irmãos. Vai chegando aí, vão se aproximando, vão chegando pertinho da gente. Chama a família, manda aí uma mensagem para os irmãos da igreja. Fala, Luciano já está lá esperando. Já está esperando para a gente começar a nossa aula de EBD, tá bom? Bom dia, irmã Karina. Seja bem-vinda, minha querida. Deus te abençoe. Estamos começando o nosso EBD. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegando para a gente já iniciar a nossa aula, né? Hoje a aula... Olá, Fernando. Seja bem-vindo também, meu querido. Hoje a aula é a continuação do Salmo 1, né? Nós vamos continuar estudando sobre o Salmo 1. E vamos juntos aí terminar esse Salmo de número 1, né? Vamos certamente aí ser abençoados pelo Senhor por mais uma aula, por mais uma aula da EBD, né? Eu tô aqui só ajustando algumas coisas. Nosso departamento infantil está funcionando hoje novamente. Para vocês terem uma noção, está realmente funcionando, né? A Beli tá ali, cadê a Beli? Dá um tchauzinho, Beli. Vem mais pra cá um pouquinho. Mais pra cá, Beli. Mais pra cá. Olha lá, a Beli tá aí também, né? E a gente vai seguindo. Então, qualquer barulho de gritos do Davi, não se espantem. É o nosso departamento infantil funcionando aqui em casa, tá bom? Legal. Bom, irmãos, nós vamos fazer hoje mais um estudo sobre... a continuação do estudo sobre o livro de Provérbios, aliás, Salmos, né? Eu quero começar hoje de uma maneira um pouquinho diferente. Eu quero começar cantando. Faz tempo que eu não canto. A voz não está muito boa, né? Mas hoje eu quero começar cantando. E é justamente uma canção que fala sobre o Salmo 1, composta pelo pastor Gilson Rezende, né? É uma canção um pouco antiga já, mas eu queria compartilhar essa canção com os irmãos, amém? Então ouça aí a canção, pastor Gilson, que infelizmente nos deixou aí em 2018, né? Grande compositor, fiz muitos acampamentos lá no JV com ele, né? Uma bênção, né? E ele gravou essa música assim, ó. Só me fala se o som tá bom aí pra vocês, tá? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Dá uma bolachinha pra ele. Pois será como a árvore plantada juntos a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto
na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada juntos a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Enferrujado, mas saiu. Amém? Amém. Não sei se vocês não perceberam, mas a Beli estava fazendo a coreografia aqui do lado da música, né? Semana que vem você dança pro pessoal? A música que eu sei melhor? É, a gente vai cantar uma música que ela sabe melhor e a semana que vem ela vai dançar pros irmãos. Amém? Muito bem, irmãos. Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida. E nós cantamos aqui justamente até onde nós paramos, né? Na semana passada. Nós vamos continuar hoje a partir do versículo 4, né? Nós lemos na semana passada Salmos capítulo 1, do versículo 1 até o 3, né? Nós estudamos sobre esse trecho desse primeiro do Salmo 1. E hoje nós vamos estudar os versículos 4, 5 e 6. Mas antes, irmãos, eu quero falar que na semana passada quem ganhou o nosso CD foi o irmão Fernando Galvão. Ele ainda não retirou porque eu ainda não fui entregar, na verdade, né? Que foi o CD do Marcos Witt. E não é o presbítero Eduardo, tá? É o Marcos Witt mesmo. E eu tenho outro aqui do Marcos Witt para poder sortear também hoje, né? Então fique atento. Eu vou falar algumas curiosidades aqui sobre o livro de Salmos. E no final eu vou perguntar qual é vou fazer a pergunta para você concorrer. Quem acertar concorre a esse CD sobrenatural também. O CD é sobrenatural, mas o título é sobrenatural também do Marcos Witt, tá bom? Que foi gravado lá na Colômbia, em Bogotá, tá bom? Então você pode concorrer ao CDzinho aqui, do Marcos Witt, tá? Bom, algumas curiosidades aí que nós já falamos na semana passada e algumas novas curiosidades para hoje. Fernando, não adianta, você já ganhou semana passada, deixa outra pessoa ganhar. Ó, o livro de Salmos, irmãos, nós falamos sobre os escritores, né? Só recapitulando um pouquinho aí, né? Davi escreveu 73 salmos, tá? Asaf escreveu 12 salmos. Os filhos de Coré escreveram 11 salmos. Salomão, irmãos, escreveu 2.
Dois salmos são aí de autoria de Salomão, é o Salmo 72 e o 127. Emã escreveu um salmo, que é o Salmo 88. Etã escreveu um salmo, que é o Salmo 89. Moisés escreveu um salmo, meu irmão. E acredita-se que esse salmo de Moisés, que é o Salmo 90, tenha sido um dos primeiros, um dos mais antigos salmo composto, que é uma oração de Moisés, né? E nós temos aí 49 salmos anônimos, que nós não sabemos aí quem são os autores, né? E o livro de Salmos ele é dividido em vários livros. Lembra que eu comentei que o livro de Salmos ele é como se fosse uma biblioteca dentro da Bíblia, né? Como se fosse uma junção de livros dentro de um compilado de um livro só, né? Que é o livro de Salmos. Então tem vários livros, né, vamos dizer assim. Por exemplo, do Salmo 1 até o Salmo 41, considera-se sendo um livro, né? Do Salmo 42 até o 72, considera-se sendo o segundo livro, o livro 2. O livro 3 seria do Salmo 73 até o 89. O livro 4 seria do Salmo 90 até o Salmo 106. E o livro 5 seria do Salmo 107 até o 150. E como todos sabem, né, o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, né? Ele possui 176 versículos, né? A Bíblia, o Salmo 119 é o maior capítulo, né, de Salmos, né? É o maior capítulo da Bíblia, não existe outro capítulo maior. E o menor capítulo da Bíblia, preste atenção, o menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117, que tem 2 versículos apenas, tá bom? Então, anotou aí todas as informações? Então você pode concorrer aí ao CD do Marcos Witt, tá bom? Eu falei, né, que o menor salmo da Bíblia é o 117, né? Falei, tá. Para não esquecer aqui, porque às vezes a gente esquece de falar algumas coisas, né? Tá bom? Vamos lá, irmãos? Vamos para o Salmo 1. Vamos ler novamente o Salmo 1? Já cantamos aqui uma parte dele, mas nós vamos ler novamente aí o Salmo 1. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha ou cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prospera ou será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa, por isso o perverso não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Bom, irmãos, o texto está falando aqui, nós já falamos no começo sobre a questão do homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? O Salmo ele já começa dizendo isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós não falamos aqui que o ímpio seria a pessoa descrente, né? Nós falamos aqui que o ímpio é aquela pessoa que é zombadora de Deus. É uma pessoa que não quer saber de Deus, não quer saber de Deus, não quer saber da sua palavra, não quer saber de nada disso. Mas o versículo 4, ele começa falando justamente do ímpio novamente. Então o primeiro ele fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E o versículo 4 ele fala sobre o ímpio, né? Ele começa a falar sobre o ímpio. Ele usa uma comparação aqui do Salmo, né? É uma comparação, ele inicia o Salmo já comparando os que felizes são os que andam segundo o conselho dos ímpios, que não andam segundo o conselho dos ímpios, e aqui ele coloca algumas características desse ímpio. Quem são esses ímpios? O que faz esses ímpios, né? Então, ele fala assim: os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Ele coloca que os ímpios, continuando aqui, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Ou, para algumas versões, está dizendo como a moinha que o vento espalha.
Filha, me ajuda aqui, gatinha. Pega a bolacha, dá uma bolachinha pra ele. Com as bolachas guardadas. Ah, tá. Então dá os brinquedos pra ele aí. Vê se você me ajuda, senão tira minha atenção aqui, gatinha. E aí... tá dizendo aqui, né? Como a moinha que o vento espalha. Que moinhas são essas, irmãos? Aqui existe um contraste destacado pelo salmista, né? Enquanto aquele que faz a vontade de Deus, que é o justo, que é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, é comparado a uma árvore que dá um bom fruto, né? Ele é comparado a uma árvore que dá um bom fruto, que as suas folhagens são boas, que tudo quanto faz ele prospera, né? Essa palha, na verdade, em termos agrícolas, ela quer dizer, ele fala, né, que a palha que o vento sopra espalha. Essa palha, na verdade, em termos agrícolas, ela é como se fosse o grão ou uma espiga, algo que não serve mais, né? É algo que, após ter cumprido a sua função no processo de crescimento, não tem mais utilidade para o homem. Por exemplo, nós estamos aí no mês de junho, né? Mês 6. Se não tivéssemos toda essa pandemia, nós estaríamos aí em muitos lugares comemorando aí as festas juninas, né? E geralmente em festa junina tem muitas coisas que são do campo, muitos alimentos que são do campo. Então nós temos aí espigas de milho, né? Nós temos pinhão, né? E nós temos, por exemplo, amendoim. E sabe quando você pega o amendoim, que você pega ele com a casquinha, tudo, e você tira aquela casca para comer aquela semente, para comer o que tem dentro do amendoim, né? Então aquela casca, ela não serve para mais nada. Algumas pessoas gostam de fazer bolo de casca de amendoim, não sei o que e tudo mais. Não, mas são algumas invenções, mas ele não serve, né? Não serve. Então, essa casca, esse grão é separado da casca, e essa casca é, na verdade, essa moinha, né? Essa palha, né? O milho, por exemplo, você tira o cabelo do milho, você tira aqueles negócios do milho, né? E aí você se alimenta do milho, mas a espiga lá, aquela casca, não presta para mais nada. Né, o pinhão, né? Nossa, eu comi muito pinhão quando eu era criança, né? O pessoal fazia fogueira na rua aí, a gente pegava os pinhão e colocava lá na panela e a gente comia, era uma delícia, né? Mas você tirava, comia a parte de dentro e o restante a gente jogava fora. O salmista está comparando justamente o ímpio justamente com essa palha, né? Essa palha que não é mais útil. Tira-se o grão e a palha não é mais útil, né? Ela simplesmente sobra como um debulho quando se extrai o grão da espiga, né? Ou o grão ali, tira o grão da casca, né? Ela não só dá trabalho, como ela precisa ser separada da semente, né? Então, quando ele fala assim que os ímpios são como a palha que o vento dispersa, ele justamente está dizendo isso, que o vento não serve para mais nada. Então joga-se para o ar, né? Se jogava-se para o ar e falou assim que o vento se encarregue de levar embora, né? Que seja jogado fora mesmo, né? Era jogado para o alto, para cima, a fim de que o vento espalhasse, ou seja, fosse jogado fora, tá? Que o vento se encarregue de dar um destino a essa palha inútil. É justamente esse o termo que o salmista está usando, né? Um ímpio é como se fosse uma pessoa inútil, vamos dizer assim, né? E o vento aqui, no termo original hebraico, tem um significado, não sei a pronúncia, mas deve ser mais ou menos como ruach, né? R-U-A-C-H. Quem conhece muito aí do hebraico aí, de repente pode fazer na mente aí a tradução correta. Mas eu acredito que seja como ruach, que significa vento, sopro, espírito, né? E o termo dá a entender que é o próprio Deus que se encarrega de espalhar essa palha, né? Então, o versículo 4 está dizendo: os ímpios não são assim. Não são assim como um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Como aquele que tem a lei, tem o seu prazer na lei do Senhor, que medita nessa lei dia e de noite, que é como a árvore que é plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e tudo quanto faz prospera. Não, o ímpio não é assim.
O ímpio, ele é como a palha, né? Ou como a sobra, né? Que se espalha, que o vento espalha, que o vento dispersa, né? Que não serve, né? E aí a gente consegue entender que Deus, ele quer abençoar as nossas vidas, né? Com utilidade, né? Nós somos pessoas úteis e as coisas que não são úteis para Deus, realmente ele vai espalhar. Amém? Então, nós não somos como os ímpios. Os ímpios não são assim, como aqueles que tudo quanto faz prospera, que é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prospera. Amém? E nós lemos então o versículo 4. Deu para entender aí, irmãos? Dá um joinha aí para eu saber que vocês estão comigo aí na compreensão desse texto, tá? E aí nós temos a continuação, né? Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Tá aí o versículo 5, né? Por isso o ímpio, ou os perversos, o ímpio, não subsistirão no juízo. O termo subsistir significa conservar sua força ou ação, ou perdurar. O salmista aqui ele destaca que o ímpio não poderá ter voz ativa diante do juízo que ele enfrentará. É interessante, irmãos, que o salmista, quando ele está falando de juízo aqui, ele não está falando do juízo final. Tá? É importante nós nos atentarmos a isso. Havia-se uma questão de juízo social para o povo de Israel. Havia-se uma esperança de um justo juiz que governasse, né, aquele povo. E o salmista aqui ele já estava se antecipando à questão do juízo, da justiça que haveria sobre esse governante que governaria o povo de Deus aqui na terra. Na verdade, a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, quando a gente estuda um pouco o Apocalipse, a gente sabe que Jesus um dia virá, né, voltará e reinará sobre a terra, né, e será um governo justo, um governo correto, mas essa é a esperança que eles tinham. Porque quando Jesus veio, ele ainda não veio como rei, né? Ele veio como servo, ele veio como Cristo, né? Ele veio como o sacrifício, mas ele retornará como rei. Ele é o rei dos reis, né? Mas ele retornará como rei, né? Ele virá para governar. Mas a primeira vinda não veio como essa questão de governo social que nós estamos tratando aqui. E o salmista, ele tinha essa expectativa de que haveria de chegar um reino, né, aonde haveria uma justiça correta, né, e ele começa a tratar aqui que esse ímpio ou esse perverso não subsistiria ou não prevaleceria nesse juízo, né? É uma questão de juízo social, né? Ele previa naquele tempo a esperança de que o ímpio não tivesse voz ativa na justiça estabelecida em Israel. Então é mais ou menos assim. Você é ímpio, você é perverso, né, naquilo que ele está tratando o texto aqui, né? Você é um ímpio. Olha, você não tem direito de exigir ou direito de falar, porque você não está enquadrado na questão de justiça que é estabelecida por esse reino. Tudo bem? Como eu disse, acreditava-se que Deus poderia dar um reinado justo e por isso não havia a impossibilidade de um ímpio subsistir a essa justiça. E é por isso que nos leva a sequência desse versículo. Ele fala, né? Por isso o ímpio não subsistirão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Olha isso, irmãos. Nem os pecadores na congregação dos justos, né? Aqui, essa questão dos pecadores na congregação dos justos está muito relacionado e na mesma proporção de negativa de direito dado ao ímpio, né? O ímpio não teria direito na justiça e nem os pecadores na congregação dos justos, né? O ímpio não teria direito de ter voz ativa na questão
de juízo e nem o pecador teria direito de ter acesso à congregação dos justos. E aqui é importante, irmãos, nós entendermos que a congregação dos justos era o nome dado ao quê? Ao templo. Por isso, nós falamos lá no início, na semana passada, que quando esse salmo ele foi escrito, provavelmente foi antes da questão do exílio, porque ainda existia o templo, né? E o templo era chamado de congregação dos justos. Aí entra a questão da dúvida, por exemplo, se o templo, se o salmo foi escrito por Davi, né? Não existe aqui, algumas pessoas atribuem a Davi a questão da composição desse salmo. Por quê? Porque fala que Davi tinha mais ou menos uma linguagem parecida a ser tratada quanto à composição desse salmo. Porém, aqui fala da congregação dos justos. Na época de Davi não tinha ainda o templo, né? Quem construiu o templo foi o filho de Davi, Salomão. Então, mas havia-se a questão aí do tabernáculo e tudo mais, tá? Aquela coisa toda. Mas a congregação dos justos aqui era um termo dado muito ao templo que foi erguido aí por Salomão, né? Então, a congregação dos justos aqui é o nome dado ao templo. Certamente que o templo não havia o local indicado, né? No templo não havia, no templo, na verdade, inclusive o irmão Fernando estava mostrando uma foto, né, da cidade lá, né, da questão do templo, né, das portas, né. Eu lembro quando o Fernando ele falou, mandou para mim uma imagem, não sei se mandou para os irmãos também, sobre o estudo de Atos que ele está dando lá, sobre onde o coxo, né, Fernando, o coxo, onde o coxo estava lá no templo, né? Então você tem uma ideia do templo já na época de Jesus, ou pouco depois que Jesus subiu aos céus, né? Mas aqui o termo congregação dos justos é justamente o nome dado ao templo, né? E certamente que no templo havia o local indicado para que os pecadores pudessem ofertar o sacrifício em arrependimento e perdão pelos seus pecados. Mas você fala assim, peraí, mas aqui está falando que os pecadores, assim como o ímpio, não tem direito, né, na congregação dos justos, não tem direito a acesso ao templo, mas você está falando que no templo tinha um local indicado para que os pecadores pudessem ofertar o sacrifício de arrependimento e perdão pelos pecados? Sim, tinha o espaço. Fernando, sim, o coxo, né? O coxo na Porta Formosa, né? Mas a gente tem que entender aqui, irmãos, que primeiro, né? O salmista está querendo dizer que os pecadores não podiam exigir seus direitos de permanecer no templo, permanecer na congregação dos justos, sem que eles tivessem uma mudança de comportamento dentro de um ambiente que era santo. Então não adiantava nada você ter uma conduta pecaminosa, uma vida pecaminosa, né? E você querer estar ali dentro da congregação dos justos, sem um arrependimento verdadeiro. Porque o objetivo de um pecador estar ali dentro, no espaço que era reservado aos pecadores, onde ele trazia lá a oferta para o perdão dos pecados, era justamente a intenção do coração de arrependimento do pecado que tinha cometido, na qual ele dava oferta. Então ele entrava ali, apresentava ali ao sacerdote lá o seu animal, né? E ali havia a questão do sacrifício. Mas não era só o sacrifício em si, sim a intenção do coração daquele pecador ao reconhecer o seu pecado e a se converter, que é a questão da conversão aqui, é mudança de mente, é a metanoia que eu estou dizendo, é a mudança de direção, é você estar no caminho errado, você para e você volta para o caminho e segue o caminho correto. Então essa é a intenção. Então não adianta o pecador querer ter voz ativa na congregação dos justos se ele permanecer com o pecado. Ele tinha que permanecer, na verdade, ele tinha que fazer, na verdade, era se arrepender desse seu pecado. Ele tinha que ter um arrependimento verdadeiro, né? Para ser reconhecido, para esse pecado ser perdoado. Tudo bem? Vale lembrar, irmãos, que
naquela época, né, Jesus não havia sido o sacrifício perfeito ainda, né? Jesus é quem nos justifica, né? Hoje nós podemos ter acesso a Deus. Hoje nós podemos ter acesso ao Pai, né? O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso a Deus e nós podemos, com o coração arrependido, verdadeiramente, chegar e confessar os nossos pecados diante do Senhor, e Ele perdoa nossos pecados. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, né? Então, nós temos justamente essa questão aqui sendo trabalhada. Então, hoje nós temos esse livre acesso a Deus. Você sabe, irmãos, que a intenção do coração muitas vezes é maior do que o sacrifício propriamente dito. Não no sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, ele é único e verdadeiro. Ele foi suficiente, né? E nós hoje, reconhecendo esse sacrifício de Cristo, nós entendemos que o nosso coração precisa ter realmente esse desejo de arrependimento e de mudança de direção e de conversão, né? E aqui a gente está trabalhando justamente essa questão, né? Tanto a questão do juízo como a questão da congregação dos justos denotam a separação e exclusão do ímpio e do pecador como consequência dos seus atos, né? Então estamos aqui diante de ímpios e pecadores, né? Ou perversos, né? Que não prevalecerão no juízo e também não prevalecerão na congregação dos justos. Tudo bem? Tá dando para entender aí, irmãos? Dá um joinha para mim aí para poder a gente dar uma sequência aqui, tá bom? E por último, nós temos aí o versículo de número 6. Para quem está chegando agora, né? Eu peço perdão, eu tentei fazer o acesso aí pelo Facebook da igreja, a Primeira Igreja Batista em Vila Clarice, mas nós não conseguimos, então eu acabei entrando pelo meu Facebook pessoal, então eu dou bem-vindos aí a todos que estão chegando conosco aí, né? Mas vocês também são convidados aí a participar conosco lá do Facebook da IBVC, da Primeira Igreja Batista em Vila Clarice, tá bom? Versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O texto já é claro, né? Mas a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão aí do que o salmista quis dizer com essa questão, né? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, né? Vemos aqui que o salmista tem a plena certeza de que Deus é o conhecedor de todas as coisas, né? Inclusive do destino dos justos, né? A palavra conhecer aqui, ela demonstra um conhecimento além de um simples saber, né? A palavra conhecer aqui, ela demonstra um conhecimento além de um simples saber. O termo conhecer original aqui está relacionado a um íntimo relacionamento existente entre Deus e o homem. Comparado aí, vamos nos aprofundar na ideia, não sendo tão radical ao conceito. Vamos dizer o seguinte, né? O conhecer aqui é conhecer tão intimamente as particularidades de uma outra pessoa. Um conhecimento que outras pessoas não têm. Por exemplo, eu vou fazer uma comparação aqui com um casal, tá? O casal, uma pessoa casada, né? Ela conhece a pessoa com quem ela casou, né? O seu cônjuge, né? E ela sabe detalhes desse seu cônjuge que outras pessoas não sabem. Então ela conhece de fato. E nós podemos até de repente chegar ao ponto do conhecimento até para uma relação sexual, por exemplo, né? Ele conhece tão a fundo a pessoa que outras pessoas não conhecem, mas essa pessoa conhece. Por quê? Porque existe uma intimidade, né?
E a gente, quando eu falo a questão sexual aqui, eu estou apenas dando uma ilustração de intimidade que a pessoa pode conhecer. Por exemplo, Adão e Eva, né? A Bíblia fala, né? Adão conheceu Eva e essa concebeu, né? Abraão conheceu Sara e essa concebeu. Então, há um conhecimento, mas não estou falando da relação sexual propriamente dita, mas sim de uma intimidade que existe entre duas pessoas. E aqui, quando a palavra está dizendo aqui, porque o Senhor conhece o caminho do justo, ele está falando assim, olha, ele conhece de fato porque ele tem relacionamento. Ele sabe qual é o caminho dos justos, né? E é um conhecimento profundo e relacional que permite conceber algo, né? Por isso há um caminho apropriado aos justos. E aqui a gente entra na questão do caminho. Que caminho é esse que é apropriado aos justos, né? A Bíblia fala que são conhecidos de Deus, né? Esses caminhos dos justos é exatamente a consequência desse conhecimento de Deus para com eles e demonstram um destino de bênção. Jesus, lá em João 14,6, fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, né? Então Jesus é o caminho. E é interessante que Jesus ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Isso quer dizer que existem atalhos, né? Existem atalhos, existem mentiras e existe a morte, né? Nós vamos ver lá em Provérbios 14:12 fala que há caminhos que o homem parece ser direito, mas o fim são caminhos de morte, né? Então, se Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque existem atalhos, mentiras e morte. Vocês conseguem compreender isso? Né? E aí você fala, poxa, mas qual o caminho que eu devo trilhar? Qual o caminho que eu devo seguir? Então, o Senhor conhece o caminho dos justos. Então, os justos, o Senhor fala assim, olha, o caminho é Jesus. O caminho é a palavra. O caminho é Deus. Então, você passa a ter esse caminhar com Deus, esse caminhar com Jesus. E esse caminhar com Jesus é um caminho de vida, é o caminho de paz, é o caminho de bênçãos, é uma trajetória que os justos levam, que levam esses justos a Deus, né? Então o Senhor ele conhece o caminho do justo, ele conhece porque ele tem intimidade com esses justos e ele leva esses justos a conceber um caminho e conhecer um caminho de excelência, um caminho de paz, um caminho eterno, né? O salmista lá no Salmo 139, se eu não me engano, ele fala assim, sonda-me, ó Deus, né? Conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, né? Tem até uma música que fala sobre isso, né? Guia-me pelo caminho eterno. Esse caminho eterno, esse caminho de eternidade é justamente o caminho que... Tá bom, meu amor. É o caminho destinado aos justos, tudo bem? E aí ele fala, porém o caminho do ímpio perecerá, né? O caminho do ímpio perecerá. Então, ao contrário dos justos, o ímpio terá uma trajetória diferente, né? Há uma relação de intimidade entre Deus e o ímpio. Não há uma relação de intimidade entre Deus e o ímpio. Só existe uma relação de intimidade entre Deus e os justos, como nós vimos, né? E nós já citamos aqui Provérbios 14:12, que fala que há caminhos ao homem parecem direito, mas o fim dele são caminhos de morte. E é exatamente o caminho que o ímpio percorre. Volto a dizer aqui, nós falamos, né? Quando a gente fala do ímpio aqui, a gente não está falando de uma pessoa que não é crente, não é isso. São pessoas que são realmente zombadoras de Deus. E nós trabalhamos isso na semana passada, né? Então nós estamos falando aqui que o caminho que o ímpio percorre é um caminho de morte, né? O caminho que o ímpio percorre, ele acredita que as suas atitudes levarão a algum lugar de êxito, porém o leva à exclusão da vida com Deus. Jesus alerta quanto ao largo e espaçoso caminho que leva à perdição, né? Lá em Mateus 7, vamos lá, Mateus 7:13. Mateus 7:13 e 14 diz assim, ó: entrai pela porta estreita, né?
Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, né? Então ele está falando aqui, olha, largo é o caminho que leva à perdição, né? Nós falamos aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porém existem atalhos, mentiras e morte, né? E os ímpios caminham por esses atalhos, mentiras e mortes, né? Porém, como Jesus acabou de dizer aqui em Mateus 7, 13 e 14, largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então, muitos acham que o atalho, o caminho que leva à perdição, é o caminho mais rápido, né? Não, todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu essa expressão? Né? Então, eles têm uma ideia errada do caminho correto, que é o caminho reservado por Deus para os justos. Amém? E assim, nós concluímos o Salmo 1. Né? Vamos ver novamente o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei de dia e de noite medita. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém? Hoje nós terminamos um pouquinho mais cedo. Nós conseguimos concluir o Salmo 1, né, o Salmo número 1. E aqui eu deixo aqui o convite aos irmãos, para que os irmãos me mandem qual salmo que nós podemos trabalhar a partir de domingo que vem, tá bom? Então, domingo que vem, na nossa escola bíblica dominical, nós leremos um salmo diferente. Se nenhum irmão mandar nenhum salmo, a gente vai continuar seguindo a sequência aqui, salmo 2, 3, mas se você mandar um salmo, a gente vai trabalhar em cima do salmo que você quer aprender ou quer fazer um estudo mais aprofundado sobre ele. Amém? O que foi, meu amor? Gente, a Beli tá aqui. Vem cá, Beli. Dá tchauzinho pro pessoal. Né? Tá acompanhando com a gente aqui. Eu peço novamente perdão aos irmãos, né? Como eu disse no começo, nós tivemos um probleminha aqui no Facebook da IBVC. Eu acredito que até já tenha sido solucionado, mas eu tentei conectar pelo Facebook da igreja e não consegui, por isso eu entrei pelo meu Facebook, mas os nossos irmãos ajudaram aí, abrindo uma sala de vídeo lá na igreja, na sala, na página da igreja, para poder também os irmãos que já têm acesso, já estão acostumados lá, possam trabalhar em cima disso, tá bom? Salmo 90, Marcinha. A Marcinha tá falando Salmo 90. Vamos lá, irmãos, manda pra gente aí, que a gente vai fazendo um trabalho em cima do livro de Salmos, tá bom? Irmãos, eu quero aproveitar então para os irmãos da igreja, para os irmãos que estão chegando também conosco, que estão nos acompanhando aí pelo meu Facebook. Sejam sempre bem-vindos, né? Nós temos o canal da Igreja Batista em Vila Clarice, né? Se você quer fazer parte para poder assistir os cultos, para poder participar conosco, me manda uma mensagem que a gente manda o convite para você, ou então entra lá no canal da IBVC, Primeira Igreja Batista em Vila Clarice, e curte lá o nosso canal e você será bem-vindo, né? Nós teremos aí hoje à noite o culto da família sendo transmitido aqui pelo Facebook, né? O pastor César vai trazer uma ministração na data de hoje. E o culto, irmãos, por enquanto ainda permanecerá sendo transmitido pelo Facebook. Ainda não, né? Eu sei que muitas igrejas já estão com alguns cultos presenciais com uma limitação de pessoas. A IBVC, a Primeira Igreja Batista em Vila Clarice, ainda não está enquadrada nisso. Nós, a diretoria, os pastores, decidiu que por enquanto vai permanecer com a transmissão apenas pelo Facebook, tá bom? Então, irmãos, não vão para a igreja hoje. Fique em casa, junto à sua família, acesse o Facebook da igreja e você poderá fazer parte
conosco da IBVC, tá bom? Do culto da IBVC. A Silvia tá falando, Lu, explica sobre a página e o grupo, Lu. Bom, nós temos a página da IBVC, né? Então, é a página da Primeira Igreja Batista de Vila Clarice. Você pode entrar lá e você pode curtir essa página e você vai ter acesso às nossas ministrações e de acompanhar os cultos e as atividades que nós temos, tá bom? Então, hoje ainda permanece online. Não sabemos se de repente o prefeito vai liberar essa semana, os governantes vão liberar para a semana que vem, não sabemos ainda. Mas por enquanto os cultos permanecem sendo transmitidos apenas pelo Facebook, tá bom? Tudo bem. Segundo recadinho, irmãos. Hoje à noite, aliás, o pastor César provavelmente vai falar um pouquinho sobre essa questão da presencial ou não presencial, tá bom? Então, fiquem tranquilos que o pastor ele vai falar sobre isso, tá bom? Os cultos ainda permanecem online, já falei. Terça-feira, irmãos, às 20 horas, haverá mais uma mensagem de esperança do pastor César lá no YouTube, tá bom? A gente coloca no YouTube na terça e no Facebook na quinta. Então, você também pode acessar nossas redes sociais. Igreja Batista Vila Clarice. Igreja Batista Vila Clarice. De primeira, né? Igreja Batista Vila Clarice. Lá no YouTube. Toda terça-feira o pastor César está trazendo uma mensagem de esperança. Então, às 20 horas, será colocado mais uma mensagem de esperança aí do pastor César para que você possa curtir conosco, tá bom? Assistir, ser edificado através dessa mensagem de esperança, terça-feira às 20 horas, tá bom? Isso, Simone, só dá para assistir pelo grupo, né? Ou pela página também dá para assistir, tá, Simone? Se você entra na página da IBVC no Facebook, dá para assistir. Aqui, infelizmente, hoje eu não consegui, tive um probleminha técnico, talvez tenha sido até do Facebook mesmo, não sei, né? Mas a gente teve um probleminha, mas geralmente os cultos e as ministrações são transmitidas lá na página do Facebook e algumas pessoas abrem aí algumas salas de vídeo, né? Com os cultos também. Quarta-feira, o diácono Fernando Galvão continua aí com o estudo sobre o livro de Atos, né? Sobre o coxo da Porta Formosa, né, irmão? Então a gente vai ver aí sobre o coxo. Não é o coco, não, irmãos. É o coxo da Porta Formosa, tá bom? A gente vai aprender um pouquinho mais aí sobre o livro de Atos. O irmão Fernando é uma bênção, ele sabe que eu tô brincando com ele aí. Nós tivemos um probleminha técnico sim, irmã. Mas eu vou, de repente, daqui a pouquinho dar uma olhadinha aqui o que aconteceu. Mas nós tivemos um problema técnico sim aí na página do Facebook da igreja, mas eu não consegui acessar a gravação aqui do estudo por lá. Por isso que eu abri na minha página pessoal hoje, tá? A recomendação que nós temos é que seja feito tudo pela página da igreja. Mas eu acredito que, eu não sei se de repente, é domingo de manhã, muitas igrejas estão entrando, o Facebook deve ter algum pane aí. Por isso não foi possível abrir a sala do vídeo na página. Tudo bem, não tem problema, irmão. Domingo que vem nós continuamos com a nossa EBD pela manhã, tá? Às 9h30 da manhã. Irmãos, quero dar um recadinho rápido aqui para os irmãos. Reserve essa data, olha só. Dia 27/6. 27/6, às 19h30. Culto dos adolescentes. Será transmitido também pelo Facebook, tá bom? Então, os adolescentes já estão preparando o culto dos adolescentes. Vai vir um pregador de fora, aí não sei nem quem é esse pregador, né? Mas vai ser bênção, tá bom? Então, seja conosco dia 27/6, culto dos adolescentes às 19h30 no Facebook da IBVC. E talvez também aí quem faz parte aí do Facebook aí do Tecna vai também participar aí nesse culto, tá bom? E hoje, irmãos, não posso encerrar sem dar os parabéns aí aos pastores, né? Nossos queridos pastores. Hoje é o dia do pastor. Parabéns a todos vocês, a todos os pastores que de repente estão conosco aí assistindo essa live. Mas também em especial aí aos nossos pastores, pastor César, pastor Osvaldo, pastor Paulo. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa enriquecer a cada dia mais de conhecimento, de saúde, de prosperidade a vida de vocês e que continue pastoreando o rebanho aí de Deus. Essa semana teve alguns... Aqui assim, irmãos,
O segundo... É o Davi, tá, tá gente? Que tá gritando lá. Vai lá, Davi, que o Davi tá precisando lá, filhar. Essa semana aí algumas pessoas... A gente sabe que tem alguns dias... alguns falam que é dia 11, outros falam que é dia 9... E outros falam que é o segundo domingo. Mas por que fala que do segundo domingo é o dia do pastor? Justamente porque o domingo é o dia que as ovelhas encontram o pastor na igreja. Então por isso que determinou-se que o segundo domingo de junho fosse comemorado o dia do pastor, para que as pessoas vá e dar um abraço no pastor. Só que esse ano aqui, infelizmente, muitos não vão conseguir dar um abraço fisicamente no pastor. Mas fica aqui o nosso abraço ao pastor César, ao pastor Paulo, ao pastor Osvaldo e aos demais pastores que de repente estiverem assistindo essa live. Parabéns pelo seu dia, que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje é o dia do pastor, que Deus abençoe muito e que vocês continuem sendo essa bênção que vocês são para nós, tá bom? Então, quem comemorou durante a semana, comemora hoje de novo, manda uma mensagem pro seu pastor, não manda só no grupo não, manda em particular, agradecendo a Deus pela vida dele, tá bom? Com certeza os pastores vão ficar muito felizes, tá bom? E é isso, meus irmãos. Graças a Deus pelo estudo de hoje. Espero que tenha sido uma bênção. Lembrando que a pergunta para você ganhar o CD... Calma, Davi. A gente vai sortear o CD, vai sim. A pergunta para você ganhar o CD do Mark Switch é... Vamos lá. Qual é o menor capítulo da Bíblia que está em Salmos? Qual é o menor capítulo da Bíblia que está em Salmos? Você responde essa pergunta, me manda até meio-dia a resposta. Pode mandar no grupo da igreja, mandar no meu WhatsApp pessoal, não tem problema. Qual é o menor capítulo da Bíblia que está em Salmos? Lembra que eu falei que o Salmo 119 é o maior capítulo, o Salmo 117 é o maior... Quase que eu falo aqui, irmãos. Então, qual é o menor capítulo da Bíblia que está em Salmos? Só tem 2 versículos, tá bom? Então, se você falar para mim que é o Salmo... Se você falar para mim qual é o Salmos, o menor capítulo, você estará concorrendo ao CD Sobrenatural. Não é que o CD é sobrenatural, é o título, tá bom, irmãos? Sobrenatural do pastor Mark Switch, tá? Você vai estar concorrendo e você poderá ganhar aí o CD Sobrenatural, tá bom? Semana passada o nosso irmão Fernando Galvão ganhou o CD do Mark Switch, Segue Sendo Deus, né? E hoje nós vamos sortear o CD Sobrenatural. Os irmãos já estão respondendo aí, então mande aí pra gente, a gente vai anotar, a Isabelle vai me ajudar e você pode ganhar aí o CD Sobrenatural, tá bom, irmãos? Vamos orar, encerrando, né? Me manda até meio-dia aí a resposta, que a gente vai fazer o sorteio depois aí do CD, tá bom? Do Mark Switch, amém? Vamos orar, irmãos? Fernando não, né? Tudo bem, Fernando, ó, eu posso tirar você, mas de repente a Beth ganha, né? Então, tá tudo certo, né? Vamos lá, irmãos, vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo estudo dessa manhã. Te agradecemos, ó Pai, por ter entendido, ó Deus, que o Senhor deseja que nós sejamos como os justos, ó Pai. Que sejamos, ó Pai, como aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós entendemos, ó Pai, que o prazer do Senhor é que nós possamos ter prazer na sua lei e meditar nela dia e noite. E que o Senhor, ó Pai, possa nos abençoar, nos ajudar, ó Pai, a ser pessoas, ó Deus, conforme o teu coração, Senhor. Cuida de nós, abençoe nossos irmãos que estão aí conosco, aqueles que vão assistir mais tarde também. Esteja cuidando de cada um, preservando a vida de cada um, esteja dando saúde, esteja dando paz, dê alegria, Pai, a cada um deles. Esteja, Pai, trazendo cura, Pai, àqueles que estão enfermos, precisando, Pai, de uma bênção do Senhor. Esteja trazendo, Pai, restauração. Esteja, Pai, fazendo com que as pessoas possam conhecer a Ti, ó Pai, em meio a esse caos que nós estamos vivendo, ó Pai. Nós estamos nos adaptando ao caos, ó Deus. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é que nos dá força para poder superar todas as dificuldades e estarmos juntos, ó Deus. Por isso, ó Pai, esteja conosco, esteja com cada um, ó Pai. Esteja dando paz, saúde, alegria
a vida de cada um, Senhor. Abençoe os nossos pastores, ó Deus, os pastores que estão assistindo, em especial os nossos pastores da LBBC, que o Senhor possa enriquecê-los, ó Pai, ainda mais com sabedoria, com discernimento, com saúde, com vida e paz, para que eles possam abençoar suas famílias, abençoar a sua igreja e abençoar, ó Pai, as vidas, ó Deus, que estão debaixo do seu pastoreio. Senhor, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós nesse domingo, nos dê um dia maravilhoso e que à tarde, à noite, começando a noite, às 18 horas, possamos nos encontrar novamente para podermos celebrar e exaltar o nome que é sobre todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos e daqui a pouquinho a gente manda lá no grupo da igreja lá quem é o vencedor do CD Sobrenatural. É o nome do CD, não é que o CD é sobrenatural, é o nome do CD Sobrenatural do pastor Marcos Witt. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz e até domingo que vem, lá no canal da igreja da IBBC, tá bom? Abraço!